Muito obrigado, senhora presidente dos trabalhos, senadora Fátima Bezerra, senadores e senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. A previsão para esta sessão, senadora Fátima, é de a ordem do dia, daqui a instantes, focalizar, entre outros assuntos, algo que tentamos aqui há muitos meses, a votação de um requerimento de urgência para a discussão de um projeto de lei de minha autoria, número 7, de 2015, que propõe o fim do sigilo nas operações bancárias do BNDES. Ontem, ao final da ordem do dia, já travamos aqui um debate, especialmente com o senador Lindbergh Farias, que tem demonstrado indisposição a esse debate sobre o BNDES, algo que gostaríamos de ver levado adiante esse debate, para saber que razões teria o senador, ou eventualmente alguns outros senadores, que são poucos, felizmente, com relação a esse assunto. E numa coincidência extraordinária, há pouco cumprimentei aqui no bar do Senado o senhor Paulo Rabelo de Castro, que é o novo presidente do BNDES. Está ele nas dependências do Senado Federal para encontro com alguns senadores. Até o convidei para que viesse ao plenário, mas o compromisso com estes encontros o impediu. Mas a primeira frase que fiz quando o cumprimentava ali no bar e testemunhado pelo senador Tasso Gereissati, foi a frase que me disse o presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, de que ele quer a mais completa transparência no Banco de Fomento durante a sua gestão. E como este assunto está palpitando há bastante tempo, eu gostaria de aproveitar este espaço, senhora senadora, para recapitular um pronunciamento que fiz há algumas semanas e que, inclusive, motivou um pedido do senador Valadares, Antônio Carlos Valadares, que me pediu uma cópia do discurso porque ele não sabia daqueles dados que foram dados a público aqui naquele pronunciamento na tribuna do Senado. Então, eu quero aproveitar, porque provavelmente nem todos ouviram aquele pronunciamento e tem a ver numa relação direta e imediata com o nosso assunto proposto para hoje, e que não sei se poderá ser levado avante, porque nós precisaremos de quórum, e até este momento não temos ainda o quórum presencial para esse debate pretendido. Então, eu quero aproveitar para melhorar a memória dos nossos telespectadores pelo Brasil afora que acompanham esta sessão e os senadores presentes, qual é realmente a preocupação e a curiosidade que todos nós temos com o passado do BNDES, que tem sido traduzido como um sinônimo atualmente de uma caixa preta. E é o que, inclusive, levou à criação de uma CPI, a CPI da Previdência, que foi instaurada aqui há bem poucos dias, e objeto ontem à tarde da exposição do plano de trabalho por parte do senador Alcolumbre, e que tem como relator esta CPI o senador Roberto Rocha. Mas eu quero recapitular para avivar a memória, ou até mesmo para avivar o conhecimento daqueles que não sabem, o que tem sido o BNDES, a história do BNDES nos últimos tempos. Fundado em 1952, contém em seu estatuto do BNDES que a sua finalidade precípua é promover o desenvolvimento da economia brasileira com geração de emprego e redução de desigualdades. E passou a operar com dinheiro público provindo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é custeado com impostos, como todos sabem, e mais recentemente passando a receber também aportes do Tesouro Nacional.
Nesse particular, convém assinalar que ultrapassou a verba de 410 bilhões de reais vindos do Tesouro apenas no período de 2008 a 2014. Portanto, é sempre dinheiro público. Mas também no final desse período que o BNDES passou a ser muito caloteado. E é isso que nós queremos ver no desdobramento da CPI. Os calotes de que foi vítima o BNDES. Convém registrar a realidade do banco nesses últimos anos. Por exemplo, passou a concentrar altas somas de investimentos nas 10 maiores empresas do Brasil, hoje todas elas endividadas. Ora, por que só nas 10 maiores empresas? Quem tanto precisa são as médias e pequenas empresas. Outro fato é que o BNDES, nos últimos anos, passou a emprestar bilhões de dólares a países estrangeiros, sem qualquer fiscalização dos órgãos competentes, o que levou mais tarde o TCU a pedir judicialmente uma prestação de contas desses empréstimos. Mas houve recurso do banco na época e a ação está lamentavelmente parada atualmente. É importante o fim desse sigilo nas operações do BNDES, porque o banco é financiado em parte pelos salários dos trabalhadores, o que lhes autoriza a saber dos procedimentos nas operações do banco. Coincide que o Brasil carece de muitas das obras de infraestrutura em muitos estados, mas o BNDES, nos últimos anos, voltou-se preferencialmente a financiar obras no exterior, em países de afinidades ideológicas ou de conveniências, muitas vezes suspeitas. O banco sempre se negou a revelar detalhes sobre os contratos a pretexto de proteger o sigilo, na verdade, uma forma de esconder negócios muitas vezes escusos. Outro fato gritante é que o BNDES sempre emprestou, e peço a atenção de todos para esse detalhe sobre o BNDES. O outro fator gritante é que o BNDES sempre emprestou a juros abaixo dos praticados no mercado, captando recursos e emitindo títulos públicos, e aí com base na taxa Selic, o que permitiu constatar que o banco pagava títulos à base de 11%, mas emprestava a 6%, levando, portanto, um prejuízo de 5% aos brasileiros em geral. Temos exemplos de obras e valores financiados no exterior. E peço atenção, senador Moca, do que tem sido os empréstimos para o exterior quando nós precisamos dessas obras aqui e elas são preteridas aqui em favor de obras do exterior. Exemplo, o tão falado Porto de Mariel, em Cuba. O BNDES entrou com 682 milhões de dólares. A hidrelétrica de São Francisco, no Equador, o BNDES emprestou 243 milhões de dólares. A hidrelétrica de Manduriacu, também no Equador, 90 milhões de dólares do BNDES. A hidrelétrica Chaglia, no Peru, 320 milhões de dólares. E a empresa responsável lá por essa obra no Peru, a Odebrecht. Igualmente, a construtora Odebrecht, no metrô da cidade do Panamá, lá o BNDES financiou 1 bilhão de dólares. E quantos metrôs nós estamos precisando no Brasil, particularmente na cidade de Porto Alegre? Pois, para o metrô do Panamá, o BNDES financiou 1 bilhão de dólares. Que inveja! Também no Panamá, a autopista Madem-Colón, 152 milhões de dólares. Tá. Ainda bem que foi automático, não foi pessoal nem intencional o barulho, né, presidente? Então, se me permite, presidente, Eunício, já que estava e ainda está programado um debate aqui sobre o requerimento de urgência, eu estou aproveitando para fazer uma recapitulação do que tem sido o BNDES nos últimos anos. E, neste momento, fazendo um retrospecto das incontáveis obras que o BNDES foi financiar lá fora quando nós estamos precisando aqui.
Então, eu tinha parado aqui quando falava na autopista de Madem-Colón, onde o BNDES entrou com 152 milhões de dólares, obra entregue à Odebrecht. O aqueduto do Chaco, na Argentina, um empréstimo de 180 milhões de dólares, obra entregue à OAS. O soterramento do ferrocarril Sarmiento, na Argentina, um valor emprestado pelo BNDES de 1,5 bilhão de dólares, obra entregue também à Odebrecht. Outra obra entregue ao Odebrecht, as linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, 732 milhões de dólares. A segunda ponte sobre o rio Orinoco, na Venezuela, 300 milhões de dólares, obra a cargo da Odebrecht. Barragem de Muamba Maior, em Moçambique, 350 milhões de dólares, obra entregue a Andrade Gutierrez. O aeroporto de Nacala, em Moçambique, 125 milhões de dólares do BNDES em obra entregue a Odebrecht. O BRT da capital, Maputo, Moçambique, 180 milhões de dólares pelo BNDES. A hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, 342 milhões de dólares, obra entregue a Queiroz Galvão. O projeto Acia del Norte, em Rurrenabaque, em El Choyo, na Bolívia, empréstimo de 199 milhões de dólares, obras entregue a Queiroz Galvão. E poderíamos, senhores senadores, poderíamos passar aqui a manhã inteira descrevendo um rol impressionante de obras no exterior, com verba do BNDES, quando nós precisamos dessas obras aqui, desse financiamento aqui, precisamos há muitos anos. Tudo no estrangeiro, deixando o Brasil preterido, tão carente dessas obras da infraestrutura. E financiamentos, com raras exceções, para países pouco expressivos para o Brasil em termos de relações comerciais. E sempre financiamento com juros camaradas, com um prejuízo de 5% dos juros aos brasileiros, como descrevi há pouco. E só se ficou sabendo dessa orgia de financiamentos no exterior através da decisão de uma juíza federal de Brasília, doutora Adverse Mendes de Abreu, quando atendeu um requerimento do Ministério Público Federal a respeito da liberação do BNDES. Aliás, curiosamente, há países onde o ex-presidente concluir, senador. Começar a ordem do dia. Para concluir. Obrigado. Onde o ex-presidente Lula costumava proferir compensadoras palestras a peso de ouro, palestras que, se ocorreram, cessaram nos últimos 2 anos e meio. Com estas incontáveis obras financiadas no exterior durante os governos Lula e Dilma, surgiram usinas, portos, aeroportos, metrôs, rodovias, ferrovias lá fora, enquanto o Brasil carecia e carece dessas obras. E mais recentemente se veio a saber, por reportagem da revista Época, os imensos investimentos do BNDES na JBS, cujo dono da empresa, Joesley Batista, declarou naquela noite da reeleição da presidente Dilma, na reeleição, que havia comprado quase 2.000 políticos que garantiriam a proteção às suas falcatruas. Um outro fato relevante veio por meio de um artigo do desembargador Liberato Póvoa, com dados retirados do processo 0. Mais 3 ou 4 minutos para encerrar. Eu estou passando a ordem do dia, eu também tenho um compromisso fora. Bom, então me permita aqui resumir mais para o fim. O que nós esperamos agora são investigações produtivas da CPI. E o que nós queremos, presidentes e senhores senadores, é que a caixa preta do BNDES seja aberta. Inclusive, do ano de 2015, em maio, o ministro Luiz Fux, relator de um mandado de segurança, determinou que o BNDES prestasse informações ao poder público sobre obras que estavam sendo realizadas pelo BNDES. Então, senhor presidente, em conclusão, não é crível, não se consegue entender
porque há parlamentares que não querem a abertura da caixa preta do BNDES. É dinheiro público, é dinheiro dos trabalhadores. O BNDES investiu demais no exterior, quando nós, brasileiros, é que precisamos. O que é que há por trás de tudo isso? Felizmente, temos agora um presidente do BNDES, que há pouco esteve aqui no Senado, Paulo Rabelo de Castro, e que disse, olha, se depender de mim, o que eu quero é transparência, pois nós queremos discutir. E é por isso, senhor presidente, pena que não há quórum, mas nós queremos discutir, em primeiro lugar, a urgência do requerimento para que essa discussão venha a plenário. E que aqueles que discordam, e que surpreendentemente são algumas pessoas que atualmente não concordam com o atual governo, mas mesmo assim não querem o fim do sigilo nas operações do BNDES. Era isso, presidente.